Então, Letícia, muito obrigado mais uma vez. A fala toda sua, tá bom? Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a todos, a Aninha pelo convite. Então vamos lá, né? Já na prece, como sempre, não podia deixar de ser mencionado o Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo. E a proposta de hoje é que a gente converse um pouco sobre uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que se chama justamente, o título da página é justamente Nos Dons do Cristo. E aí, para quem conhece o livro Fonte Viva, essa coleção, né, de Emmanuel, sabe que vem sempre uma frasezinha, né, uma frasezinha, no caso de Paulo, de Tarso, e os comentários abaixo de Emmanuel destrinchando, esclarecendo, ampliando aquela frase tão pequenininha, geralmente são frases bem curtinhas, mas quando a gente busca a fundo, é cheia de significado, e aqui também, nesse espaço, a nossa intenção, aliás, nós nunca conseguiremos esgotar, porque se somos espíritos em evolução, conforme evoluímos, o nosso entendimento, a nossa, e principal, mais do que o entendimento, o nosso viver das palavras do mestre, trazidas aqui por Paulo e destrinchadas por Emmanuel, vai ser sempre diferente, vai ser sempre melhor, porque nós também estamos nesse caminho de ser sempre melhores, né? Tudo que nos acontece, todos os recursos que a vida nos oferece, tem como esse objetivo final. É que nós nos tornemos melhores enquanto espíritos, né? O corpo, como nosso irmão falou, o corpo fica, né? O corpo é recurso, não é o fim. O fim é o crescimento, é o aprendizado, é a evolução, e lá no fim mesmo, a perfeição. Estamos nesse trilhão desse caminho. Então vamos lá, lição 25 do livro Fonte Viva, título Nos Dons do Cristo. E aí, a frase de Paulo, que foi tirada das cartas de Paulo aos Efésios, diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. E aí pode parecer uma frase meio solta, né, meio fora de contexto, mas Emmanuel vai esclarecer para a gente. E a gente vai aqui conversar, tentando entender, né, e também esmiuçar um pouquinho mais. O que será que Emmanuel quis dizer? O que será que ele estava trazendo para nós com as suas palavras? Então, vou reler, tá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Então, algumas perguntas que podem ficar no ar e que nós vamos buscar entender conforme o estudo for seguindo, né? Que graça é essa que foi dada a cada um de nós? E como assim, segundo a medida do dom do Cristo? O que é o dom do Cristo? Como assim? Nós vamos tentar entender isso. Mas antes de entrarmos na leitura em si, né, de partezinha por partezinha do que Emmanuel traz, é interessante a gente contextualizar essa fala de Paulo. Então, tem até um livro aqui, eu deixei separado para mostrar para vocês. Esse livro aqui, para quem não conhece, olha, ele é maravilhoso. Se chama O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, Francisco Cândido Xavier, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí, esse livro é maravilhoso porque ele traz uma coletânea, tem outros volumes dele, não tem só esse, né? Mas nesse volume ele traz uma coletânea, né, de cartas de Paulo, e ele contextualiza. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu para os Efésios, o que estava acontecendo, qual era o contexto, como é que era a vida, o que será que ele tinha de intenção ali. É claro que isso tudo é fruto de muito estudo de pessoas, né, que são especialistas, estudiosos
da vida de Paulo, que não é o meu caso, tá? Eu estou trazendo aqui as reflexões específicas baseadas desse livro aqui que eu mostrei para vocês, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, o que é interessante, o que nos chama a atenção? Todas as falas, né, e todas as cartas de Paulo aos Efésios, elas contêm um conjunto de recomendações muito práticas para aquela comunidade de Éfeso. Então, até para os especialistas, é difícil às vezes detectar, foi difícil detectar que quando não estava descrito explicitamente por Paulo, né, carta aos Efésios, quando não estava descrito explicitamente, foi difícil detectar que de fato ele estava se dirigindo aos Efésios, ao povo de Éfeso, que hoje faz parte do território da Turquia. Por quê? Porque não tinha um tema central, diferente das outras cartas. Então, por exemplo, quando se estuda as cartas de Paulo aos Romanos, se encontra ali uma temática muito clara. Então, que para quem é especialista, fica fácil entender a motivação, o que Paulo queria, qual era a intenção dele ao escrever aquelas cartas para aquela comunidade, para aquele povo. No caso dos Efésios, Paulo trata muito de situações cotidianas, que tem a ver com a conduta cristã individual e coletiva. Mas o que fica muito claro e que Emmanuel esclarece nesse livro, eu até transcrevi a frase, porque ele diz o seguinte, somente assim, ou seja, somente através desse chamado de Paulo, né, não por acaso, de trazer lições e cartas, chamando a prática, chamando a vivência, atenção aos pequenos detalhes do dia a dia. O próprio Paulo diz o seguinte, somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Ou seja, somente quando toda essa teoria e todos esses ensinamentos e todos esses subsídios que são tão importantes e que é tão essencial que a gente se debruce sobre, que a gente estude, que a gente converse, que a gente tenha essa troca como está tendo agora, tudo isso é essencial, é importantíssimo, porque nos consolida, né, na nossa razão. Mas os Efésios, especificamente, faz esse convite e essa chamada através de suas cartas à vivência prática, ali na comunidade, ali no dia a dia, ali na família. Então, por isso ele começa com essa frase assim, né? Com essa frase que já foi lida. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. E aí Emmanuel, claro, sempre, brilhantemente, vem nos explicar um pouco mais o que será que Paulo quis dizer com isso. E aí Emmanuel começa assim, né? Aí já é a página mesmo do Fonte Viva. Quem tiver o livro pode até acompanhar. Emmanuel começa assim. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, Emmanuel já começa explicando, trazendo uma explicação que tem tudo a ver com o que parece que era a motivação de Paulo. Então, ao longo desse tempo, quer dizer, já passados 20 séculos, estamos já com um certo esclarecimento da razão. Mas estamos em plena batalha pelas conquistas dos valores iluminativos. E aí ele continua. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Idade versus espiritualidade. Ou seja, desde a vinda de Jesus, nós já empreendemos grandes conquistas no campo da razão. E isso é maravilhoso. Porque muitas vezes a conquista no campo da razão puxa, né? Quando trazemos para o racional, isso nos desperta, de alguma maneira, a necessidade do trabalho moral, né? Cada qual
tem o seu caminho, cada qual seguindo a sua trajetória evolutiva, mas muitas vezes, para muitos espíritos, a caminhada é essa. Primeiro vem o chamado da razão, e aí aquilo fazendo sentido, ele passa a escutar o chamado moral para essa conquista dos valores iluminativos. Mas tem um ponto interessante que nós devemos estar atentos. E aí é cada um consigo, tá? Todas as falas toda essa nossa conversa, né, que é uma conversa, essa conversa, ela não tem como objetivo eu encontrar a característica no meu parente, no meu colega de trabalho, no meu melhor amigo, na minha melhor amiga. Não. O objetivo é refletir comigo, cada um refletindo consigo, tá? Então, é importante que a gente esteja atento se de repente, às vezes a gente não dá aquela escapadela, a gente usa como justificativa essa intelectualização como uma fuga dessa batalha que Emmanuel fala. A batalha pela conquista dos valores iluminativos. Quer dizer que tem alguma coisa errada? Então, eu sentar, estudar e me debruçar? Não tem nada de errado nisso. Mas cada um consigo precisa estar atento, refletindo, né? Será que eu estou usando esse recurso, que é bom, né? Que eu estou aprendendo, mas será que eu estou usando o aprender racionalmente apenas como recurso para fugir do que a vida me chama a viver? Da conquista desses valores iluminativos, porque Emmanuel é muito claro, ele fala que estamos em plena batalha pela conquista desses valores. Quer dizer que esgotamos a conquista dos conhecimentos da razão? Claro que não, estamos muito longe disso. Mas o que está pegando agora, e aí eu acredito que nesse momento de pandemia, em que estamos sendo, né, forçados mesmo, né? A vida nos apresentou essa situação de isolamento da presença física, é claro. Tudo isso se torna salta muito mais aos olhos, né? Então, Emmanuel nos traz essa reflexão. E aí, se a gente se dispuser a refletir honestamente, cada um sobre si mesmo, provavelmente nós iremos perceber, não vou dizer provavelmente, mas talvez nós iremos perceber que nós investimos muito tempo nas batalhas exteriores. O que eu estou chamando aqui de, entre aspas, batalhas exteriores? Aquela vida ali de superfície do dia a dia. Acordar, tomar banho, escovar o dente, ir lá, fazer comida, lavar a louça para o trabalho, voltar, dorme e depois acorda num automatismo sem momentos de autorreflexão, sem momentos como este que estamos tendo agora, de reflexão em conjunto, sem esses momentos de interiorização. Interiorização não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Aqui nós estamos falando de olhar para dentro de nós mesmos e assumirmos que faz parte da nossa trajetória evolutiva e, na verdade, é isso que vai nos fazer evoluir, é assumir que nós estamos nessas batalhas pela conquista dos valores morais. É esse o momento em que vivemos. Não por acaso estamos nesse processo de transição planetária. Tem até um livro, né, chamado Transição Planetária, que não é de um dia acorda, dormir, provas e expiações, acordei no mundo de regeneração. Não é assim. É um processo, estamos nesse processo. E nesse processo, nós estamos sendo convidados até por uma pandemia, cada um a olhar para dentro de si, a se encontrar ali, a se conhecer ali,
a identificar as fragilidades, as potencialidades, o que precisa ser trabalhado, o que me incomoda, enfim, tudo isso vai ser falado, né? A questão é, o quanto eu já despertei para o fato de que o meu verdadeiro campo de luta, e aí usando as mesmas palavras de Emmanuel, está na minha vida íntima. No campo da animalidade, como Emmanuel coloca, a batalha é contra algo ou contra alguém. Se ainda estamos vivendo na faixa da animalidade, nós estamos um versus o outro, né? Então, eu procuro culpados, eu procuro responsáveis pelo que eu sinto, pelo que eu vivo, pelo que acontece. Ainda estamos ali, naquele momento, vivendo na faixa da animalidade. Mas estamos nessa luta, animalidade versus espiritualidade. Já quando começamos a adentrar a faixa da espiritualidade, a luta deixa de ser contra qualquer coisa ou qualquer ser exterior e passa a ser uma luta íntima, individual. Sou eu comigo. Quem eu sou hoje e quem eu quero ser, com base em tudo que nós estamos aprendendo, pelas experiências que a vida nos traz, pelas reflexões e pelo estudo, com base em tudo que estamos aprendendo. Quem eu sou e quem eu quero ser. Essa é a verdadeira batalha que nós somos chamados a travar, né? E às vezes a gente tenta dar uma escapadinha, a gente tenta fugir, porque é doloroso, é trabalhoso, é difícil às vezes se conhecer e perceber que talvez naquele ponto que eu achava que já não, para mim, que já estava superado, ainda é uma questão dolorosa para mim, ou seja, o orgulho está se expressando ali de alguma maneira, o egoísmo está se expressando ali de alguma maneira. Então, mas isso é íntimo, né? É cada um consigo. Ninguém precisa falar para o outro, não. É cada um consigo nesse trabalho, que é trabalho mesmo, é trabalhoso, é todo dia e persistência. Acho que a palavra-chave é essa, persistência. Emmanuel vai falar disso também. E aí ele segue dizendo o seguinte, agora lendo as falas de Emmanuel. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, aí falando aí da reencarnação, claro, né? Renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão. E que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, Emmanuel já deixa claro, os dons do Cristo, lá que Paulo mencionou, são essas virtudes que Cristo já conquistou há muito tempo. Não sei dizer nem a escala de tempo. Ele é governador do nosso planeta, acompanhou a criação do planeta, então não consigo nem contextualizar em escala de tempo. O planeta tem 4,5 bilhões de anos e ele já era perfeito. Então imagina só, essas conquistas crísticas de Jesus Cristo, que é o espírito referência que nós temos, né? Dentre os espíritos crísticos, outros nós não conhecemos, são esses valores, são essas qualidades sublimes que estão progressivamente, encarnação após encarnação, sendo trabalhadas, transformadas em cada um de nós. Por quê? Nada na natureza se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu construí até hoje, quem eu sou hoje, se não me agrada, mesmo assim, que eu agradeço a Deus, agradeço ao Pai pelas construções que me fizeram chegar até aqui.
egoísta, orgulhosa e todas aquelas outras não são ao contrário de qualidade. Todas aquelas outras características que cada um identifica em si e vai trabalhando conforme as possibilidades, conforme a vida vai apresentando situações, experiências. Mas quando nós tornamos isso, nós trazemos isso à tona, quando isso se torna consciente, quando a gente deixa de ser levado ao sabor da maré automaticamente pela evolução automática, né? Porque a evolução ela não tem como parar, cessar, todos nós evoluímos querendo ou não. Mas quando nós tomamos as rédeas do processo e começamos a reconhecer quem nós somos, que esse reconhecimento também seja amoroso. Por quê? Ele nos fez chegar até aqui. Então, graças a Deus. Mas quem eu sou não me agrada mais. Não é nessa faixa mais que eu quero vivenciar. Não, isso não está mais me trazendo felicidade. Não me compraz mais. Eu quero subir de nível, né? Esses saltos evolutivos. Eu quero subir de nível. Então, que busquemos através de progressivamente. Significa que é devagar. Hoje, egoístas e acordar amanhã altamente altruístas. Não é assim, é um processo. Então, precisamos confiar no processo e cada um no seu processo, que é individual. Não dá para comparar com o de ninguém, porque cada um, desde que foi criado como princípio espiritual, já iniciou sua trajetória evolutiva de uma maneira diferente de todos os outros princípios espirituais. A única certeza é que a finalidade é a perfeição. Mas o caminho para chegar lá é individual e incomparável. Tá? Então, mas aí vem a pergunta, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso começar? Se eu já reconheço isso, se eu já eu quero ter consciência, eu quero estar ativamente, por escolha, na batalha pelas conquistas de valores morais. Como é que eu faço? Como fazer brilhar essa luz nascente, né? Que, conforme Emmanuel fala, se passamos tantos milênios cristalizados e estagnados nas nossas próprias sombras. E aí a gente começa a entender que a sombra não é de A, B, C ou D. São as nossas próprias sombras. Jesus, em sua sublime sabedoria, nos responde essa pergunta. E talvez a gente tenha demorado muito para atentar que ele já tinha respondido essa pergunta lá atrás e que talvez só agora nós estejamos conseguindo descortinar um pouco mais. E isso faz parte também, já que iniciamos a nossa conversa dizendo, né? Conforme evoluímos, o nosso entendimento e a nossa vivência também evolui. Jesus disse: amai os vossos inimigos. E aí, durante muito tempo, nós entendemos essa fala apenas, é claro que não se exclui, né? Mas nós entendemos essa fala de Jesus apenas restrita aos desafetos, aquelas pessoas, outros espíritos, né? Que não nos são caros, ou que nós não somos caros, enfim, aos nossos desafetos. Durante muito tempo, nós entendemos dessa forma, e sim, e também é um entendimento, e sim, também é uma orientação. Amai os vossos inimigos, e está lá no Evangelho toda a explicação. O que significa amar o inimigo? Quer dizer que eu vou querer ser o melhor amigo, trazê-lo para minha casa, para morar comigo? Não, não é isso, não é isso. Amar o inimigo, quando eu estou falando de alguém exterior. Mas vamos tentar ampliar um pouquinho o entendimento dessa fala de Jesus.
será que inimigos são esses? Será que esses inimigos são sempre exteriores? Se nós pensarmos e refletirmos que, pouco a pouco, todos os nossos desafetos, todos os espíritos que hoje, porventura, sejam nossos desafetos pelos motivos que forem, todos eles, todos os nossos desafetos, em algum momento se tornaram afetos, em algum momento a gente vai ter que se acertar. Quando? Como? Não sei. Mas em algum momento a gente vai ter que se acertar. Bom, se não há inimigos exteriores, de fato, porque em algum momento se tornaram afetos, quem podem ser também esses inimigos que Jesus nos convida a amar? São esses aqui, ó, que nós trazemos no coração. O orgulho, egoísmo, maledicência, pessimismo, dentre tantos outros. Quer dizer então que eu vou me assumir. Sou orgulhosa, sou egoísta, sou maledicente, sou pessimista e tá ótimo, amai os vossos inimigos. É isso, estou me amando. Não. É amar no sentido de acolher. No momento em que eu me percebo ainda orgulhosa, ainda egoísta, ainda maledicente, etc, 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 que isso não traga para mim, que eu não cause para mim mesma, né? Que eu não crie para mim mesma um sentimento de culpa, ou de revolta, ou de desespero. Meu Deus, eu achei que eu não era mais assim, mas eu ainda sou. Não. Amai os vossos inimigos. Se amar, se acolher como é. Só que, como é que a gente vai amar quem a gente não conhece? Então, existe ainda um passo anterior, que é o autoconhecimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente consegue pouco a pouco detectar, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, quando a gente faz essa reflexão profunda, cada um consigo. Que sentimento será que estava por trás dessa fala, dessa ação, dessa decisão? O que estava ali por trás? Quando a gente faz essa reflexão, a gente está no caminho do autoconhecimento. E se a gente descobrir que ainda é orgulhoso, ainda é egoísta, graças a Deus que agora eu sei. Eu achava que estava lá na crista da onda, que era maravilhosa. Agora eu sei que não sou, não. Que ainda tem muito orgulho aqui, que ele se expressa de várias maneiras. Que ainda tem muito egoísmo aqui, que ele se expressa de várias maneiras. Mas que a gente se acolha para, em se acolhendo, conseguir pouco a pouco, e aí tendo a consciência disso, tendo um aumento de lucidez, trabalhar esses sentimentos, essas características no nosso dia a dia. Quanto tempo mais nós temos? Só para eu me situar, por favor? Porque senão eu falo demais. E não pode. Oi, Letícia. Continua. Pode continuar. A gente tem aí umas 10, mais 15 minutinhos. Acho que tá bom. Uns 10 minutinhos. Obrigada, tá? Maravilha. Então, gente, sobre isso, eu trouxe para a gente refletir, porque às vezes a gente fica pensando, refletindo sobre todas essas questões, e fica parecendo que há um peso muito grande, né, da gente se descobrir ainda com essas emoções, com esses sentimentos, ainda mais próximos da animalidade do que da espiritualidade. Mas existe um livro que vocês devem conhecer, de Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira, chamado Reforma Íntima Sem Martírio. E aí, nesse livro, só o título já diz tudo, né? Reforma íntima sem martírio. Então, essa proposta dos dons do Cristo, de nos aproximarmos
desses dons, que ela seja sem martírio, que ela seja com mais leveza, que ela seja sem culpa. Porque, como a própria irmã se fala, ela chama essa possibilidade de culpa, esse incômodo, essa angústia, de angústia da perfeição. Ela chama exatamente esse é o termo que ela usa, angústia da perfeição. E aí ela nos traz um conselho maravilhoso. Ela diz o seguinte: perante a extensão de tuas falhas, eu vou apontar para mim, né, que é cada um consigo. Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com lacinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não se permitir. Ou seja, a gente faz de novo as mesmas coisas equivocadas que sabemos que está equivocado, mas repetimos os mesmos erros. Isso faz... não vou contar não, deixa a irmã se falar que as palavras dela são melhores que as minhas. Aí ela continua. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Olha que aquiescência e que tranquilidade que isso nos traz. Essa estrada que cada um, que você está seguindo, que eu estou seguindo também, cada um está seguindo, essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. É cada um educando novamente a si mesmo. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Amai os vossos inimigos aí nas entrelinhas. E aí ela continua. Sem lástima e censura, tipo autocensura, né, no caso. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Então, reconheci o erro? Ótimo. Sem lástima nem censura. Vou trabalhar para o meu auto-perdão, também é um processo. O perdão também não é fácil, né? É um processo, mas sem parar. E prossegue sempre. Não estagnar. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. Então, mesmo que a gente caia, porque a gente já tem consciência de algumas coisas, né? Então, a gente sabe algumas vezes, quando tá fazendo besteira de novo, aí já foi e pronto, já foi. Mas mesmo assim, guarda-te na oração e na confiança. Irmãs que diz, e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. Também estejamos atentos às nossas pequenas vitórias. Quando a gente se cala naquele momento que tinha tudo pra gente, que o nosso automatismo de repente seria explodir e falar um monte de besteira. A gente escolhe se calar. Olha aí uma pequena vitória. Quando a gente escolhe ouvir, mais do que falar, emprestar o ouvido ao companheiro. Olha aí, um companheiro, às vezes, que é um companheiro que nós consideramos difícil de lidar. Olha aí uma pequena vitória. Então, que a gente enriqueça a nossa fé nessas pequenas vitórias. Então, precisamos estar atentos não só ao que temos que melhorar, mas ao que estamos conquistando também. E aí ela fecha dizendo o seguinte: a angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitar-se como é, cada um se aceitar como é. Ela disse aí, em outras palavras, e destrinchou um pouquinho, né, para a gente entender um pouquinho melhor. Amai os vossos inimigos. Nós não estamos mais na fase de buscar os inimigos de fora. Nós estamos na fase de identificar os que trazemos em nós e transformá-los pouco a pouco, devagar,
na certeza de que quando nós nos propomos a isso, quando nós nos comprometemos conosco mesmo a isso, a vida oferece oportunidades e situações para que a gente possa, pouco a pouco, atingir o nosso objetivo, que é a reforma íntima sem martírio, sem culpa, sem aquele peso, aquela carga de sofrimento, tá? E aí, como o nosso tempo já está terminando, acho que a Aninha não falou que eu falo demais, esse é um defeito, tá? Que pelo exercício do autoconhecimento eu já percebi. Então, eu vou pular para uma fala muito importante para a gente fechar, tá bom? Onde estiveres, seja o que fores. Isso é Emmanuel, tá? Emmanuel dizendo nessa lição do Fonte Viva. Parágrafo 6. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Então, olha que convite. Eu não tenho nem adjetivos para caracterizar esse convite. Que convite doce, que convite suave Emmanuel nos faz. Ele não nos convida a sermos como Cristo, porque ele sabe que ainda não temos condições, ainda estamos na dualidade, animalidade versus espiritualidade, estamos em outra faixa evolutiva, estamos no nosso processo. Mas que convite ele faz? Aonde a gente estiver, seja o que a gente for, em qualquer situação, que a gente busque aclimatar as qualidades cristãs em nós mesmos. E o que será que ele quis dizer com isso, com aclimatar? O que é aclimatar? É se acostumar. Se a gente está acostumado com esse turbilhão, ainda, às vezes, de emoções, sentimentos e pensamentos negativos, isso veio, assim, se tornou, mais uma vez, fazendo relação com a pandemia, né? Isso ficou muito claro com a pandemia, porque estamos sendo convidados a olhar para nós mesmos. E é importante, porque um lago, ele pode parecer translúcido quando não há nenhuma vibração acontecendo ali na água. Mas se cai uma pedra ali, toda a terra, toda a lama que estava lá quietinha no fundo, ninguém nem percebeu que estava ali, ela revolve. E a gente vê que, na verdade, aquele lago não era nada translúcido. Na verdade, ele é completamente turvo. E é importante que a gente descubra isso, que a gente se conheça, que também é um processo, autoconhecimento. E que nesse processo de autoconhecimento, que a gente siga o convite de Emmanuel. Eu não preciso querer a perfeição, eu não tenho nem como chegar na perfeição nessa encarnação, nem na próxima, nem na outra. Não sabemos, né? Cada um no seu tempo e no seu processo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me acostumar com as vibrações de Jesus. E o que isso significa? Trabalhar a paciência, a tolerância, a calma, a caridade, o amor em todas as suas expressões. O amor tem múltiplas expressões. O amor em todas as suas expressões. Então, quando a gente escolhe, ao invés de agir com as construções que já temos, se aclimatar nas vibrações de Jesus, agindo de uma maneira, ou nesse trabalho de pensamento, de sentimento, tudo isso é trabalho, é processo. Nós estamos sim no caminho da perfeição, estamos sim nos aproximando do Mestre, porque primeiro, para sermos como Ele, precisamos nos acostumar às vibrações de amor, que é só isso que Jesus emana, né? Somente amor. Precisamos primeiro nos acostumar
a essas vibrações de amor. Então, já encerrando as reflexões da noite de hoje, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, pedir desculpas por ter passado do tempo e convidar a todos a ler a página na íntegra, lição 25 do livro Fonte Viva. É uma página muito profunda e que traz muita tranquilidade ao nosso coração, para que, de fato, a nossa reforma íntima não seja densa, pesada, sofrida, para que ela seja leve, cada um respeitando a si e se acostumando pouco a pouco às vibrações do Cristo, até que elas se tornem naturais em nós. Mas isso, a gente não vai nem perceber, só vai acontecendo pouco a pouco. Então, muito obrigada.